Lula, parabéns. Parabéns, Lula. Não é para todos os presidentes da República ter o Supremo Tribunal Federal como aliado na luta para 2026. Tem que se bater palma, Lula. Você, Dino e Alexandre. Que trio bacana. Que trio que pode muito. Vocês querem derrotar a vontade popular jogando o voto do cidadão na lata do lixo. Mas o povo brasileiro não é burro. Lula, mais de 40 bilhões desviados da Lava Jato, quase 100 decisões canceladas, dezenas de corruptos, muitos do PT, na impunidade. Lula, você conseguiu muito. Você conseguiu aparelhar o judiciário. Você é um gigante, Lula, mas você é um gigante da corrupção e da impunidade. Bolsonaro não roubou R$1 deste país, mas a sua condenação já é certa. Lula, você meteu a mão em bilhões e hoje está na impunidade. Os seus parceiros do crime estão também na impunidade e no poder. Esse é o país da atualidade, o país da desesperança, que o cidadão de bem lembra muito Rui Barbosa. Quem é decente está sentindo vergonha. Blindagem. A CPMI do INSS acaba de perder acesso aos dados de Vorcaro, dono do Banco Master. Investigar poderosos neste país é praticamente impossível. O que está acontecendo no Brasil, com decisões completamente contra a Constituição da República, é algo de deixar qualquer cidadão estarrecido. E eu não estou vendo luz no fim do túnel. É uma pena termos chegado a esse estágio. O Brasil cada vez mais se afasta da democracia. O fim de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, a virada que o Brasil esperava. Não há mais como negar, o reinado de Alexandre de Moraes e Flávio Dino parece estar chegando ao fim. Para muitos brasileiros, esse é um sinal de que finalmente o país pode retomar o rumo da democracia verdadeira, sem mais abusos de poder e manipulação da justiça em nome de um projeto ideológico de esquerda. Os dois têm sido peças-chave em um jogo político sujo que fere os pilares da liberdade e do Estado de Direito. E agora parece que o povo está prestes a virar a mesa. Alexandre de Moraes é uma figura central nesse processo. Sua postura autoritária e sua propensão a usar o STF como uma ferramenta para caçar adversários políticos são um retrato claro da judicialização da política. Ao invés de atuar de maneira imparcial, Moraes se colocou como um árbitro que decidiu inclinar o jogo para um lado, muitas vezes violando a Constituição e a vontade popular. Ao prender líderes políticos sem provas concretas ou ao censurar veículos de comunicação e personalidades públicas, ele foi afastando-se cada vez mais da função que deveria cumprir: garantir que a lei fosse aplicada de maneira justa, sem preferências políticas. Flávio Dino, recém-chegado à corte, carrega consigo um histórico político explícito, o que reforça dúvidas sobre sua imparcialidade em temas sensíveis. Nós não podemos ignorar que Flávio Dino construiu sua carreira no campo político-ideológico da esquerda. Dino chega ao STF sob o olhar desconfiado de quem acredita que a toga exige distanciamento absoluto da militância política. A transição direta do executivo para o judiciário, sem um período de quarentena, intensifica essa percepção. A população está cansada de ver sua democracia sendo desrespeitada por figuras que se sentem intocáveis, acima das leis, como se fossem donos do poder. O fim de Moraes e Dino pode, finalmente, ser o começo de uma nova era em que o país se liberta das garras da opressão judicial e dos caprichos de uma esquerda autoritária que a todo custo tenta silenciar as vozes contrárias. O clima de tensão entre os poderes em Brasília parece ter chegado ao próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Informações de bastidores indicam que o ministro Flávio Dino, sentindo-se exposto e alvo de articulações de impeachment no Senado, teria enviado um recado duro aos seus colegas do STF. A mensagem seria clara: se ele não receber o apoio necessário para se proteger, ele pode deixar de colaborar na manutenção de certos acordos internos, expondo o que analistas chamam de uma verdadeira guerra de grupos dentro do tribunal. O que estamos vendo em Brasília, segundo o jornalista Paulo Figueiredo, não é mais uma simples disputa política ou jurídica, é o que ele chama de guerra de facções. E quando ele usa esse termo, ele não está falando de grupos criminosos na favela.
Ele está falando de grupos de poder dentro das nossas instituições que operam com lógicas de proteção mútua, de chantagem e de ameaça. O pivô dessa nova fase da crise é o ministro Flávio Dino. E por que ele? Porque ele se tornou o elo mais fraco da corrente. O ministro Gilmar Mendes, por ser o decano, se sente intocável. O ministro Alexandre de Moraes, por ter a caneta dos inquéritos e causar pavor, também se sente protegido pelo medo que impõe. Mas o Dino é o novato. O Dino é o político que virou juiz. E o Dino é aquele que carrega nas costas uma bagagem pesada de sua atuação como ministro da Justiça, especialmente em relação às emendas parlamentares e ao 8 de janeiro. A informação que circula é que o ministro Dino percebeu que está na mira. Ele sabe que o tema das emendas parlamentares que ele travou com uma decisão judicial uniu contra ele gregos e troianos no Congresso. A esquerda, o centro e a direita ficaram furiosos, porque mexer no bolso do parlamentar é mexer na sua sobrevivência política. E essa fúria se traduziu em um movimento real pelo seu impeachment no Senado. Diante desse cenário, o que o Dino teria feito? Ele não ficou quieto, ele reagiu. E a reação dele, segundo as análises de bastidores, foi dar um ultimato aos seus pares no Supremo. A lógica é simples, eu fui o ponta de lança nessa briga das emendas, eu comprei a briga que interessava a todos vocês para controlar o Congresso, e agora vocês vão me deixar na chuva. A ameaça implícita é de que, se ele cair, ele não cai sozinho. Se ele for rifado, ele pode abrir a caixa preta das negociações internas, dos acordos de bastidores, das trocas de favores que sustentam o poder do STF. É o clássico dilema do prisioneiro, aplicado ao topo da República: se todos se protegerem, todos sobrevivem. Mas, se um sentir que vai ser sacrificado, ele tem um incentivo para delatar os outros e tentar se salvar. E o Dino, com sua experiência política, sabe jogar esse jogo melhor do que ninguém. E para colocar mais lenha nessa fogueira, a gente tem a figura do senador Alessandro Vieira. Ele não é um bolsonarista radical, ele não é um extremista. Ele é visto pelo establishment como um moderado, um lavajatista. E foi ele quem, em uma sessão no Senado, olhou nos olhos do ministro Lewandowski e disse uma frase que gelou a espinha de muita gente poderosa. Esse é um país que já teve presidente preso, ministro preso, senador preso, mas ainda não teve ministro dos tribunais superiores preso. E me parece que esse momento se avizinha. Quando um senador com o perfil do Alessandro Vieira fala abertamente em prisão de ministro do STF, é porque o tabu foi quebrado, é porque a ideia deixou de ser uma fantasia de internet e virou uma possibilidade política real. Ele estava se referindo, claro, ao escândalo do Banco Master e às viagens de jatinho do ministro Dias Toffoli. Mas o recado serve para todos. Serve para o Dino, serve para o Moraes, serve para o Gilmar. A guerra de facções que o Paulo Figueiredo descreve é exatamente isso. De um lado, a facção do Congresso, que quer manter suas emendas e seus esquemas. Do outro, a facção do Judiciário, que quer manter seu poder de veto e de controle. E no meio, figuras como o Dino, que tentam transitar entre os dois mundos e acabam sendo alvejados pelos dois lados. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. A situação no Supremo Tribunal Federal, STF, nunca esteve tão tensa. O ministro Flávio Dino parece ter se sentido acuado e decidiu jogar suas últimas cartas, ameaçar os próprios colegas do STF, dizendo que vai entregar tudo caso não seja protegido. Isso é uma clara tentativa de pressão política, algo que jamais deveria acontecer dentro de uma instituição que deveria ser o maior símbolo de imparcialidade e independência no Brasil. E a pergunta que fica é até onde Dino está disposto a ir para proteger sua própria pele, mesmo que isso signifique arranhar de vez a já desgastada imagem da justiça brasileira? O que estamos vendo é a escalada de um jogo de interesses que beira o absurdo. Dino faz chantagem, usando os próprios colegas como peça de barganha para salvar sua posição. O que se espera de um ministro do STF é que ele seja um guardião da lei, não um político jogando em cima do medo e da desestabilização institucional. Quando um membro da Corte Suprema decide ameaçar os seus pares, estamos na prática testemunhando o enfraquecimento da própria instituição. E mais,
Essa ameaça de Dino não é apenas um reflexo da sua própria insegurança, mas também uma sinalização perigosa para o futuro da política brasileira. O que ele está dizendo, de forma velada, é que se não for protegido, ele não hesitará em jogar a panela de pressão no Supremo. Uma ameaça direta ao próprio funcionamento da justiça, como se as decisões e os processos do STF dependessem de uma blindagem política ou de favores para continuar funcionando. Isso não é apenas um erro estratégico, é um retrocesso gravíssimo para a democracia do país. O STF já está rachado, e o comportamento de Dino só acelera a divisão interna. A sociedade espera a imparcialidade do STF e que, por mais divergentes que sejam, os ministros atuem com responsabilidade e não se rendam aos seus próprios orgulhos e interesses. Pois quando isso acontece, como está acontecendo, a balança da justiça parece desnivelada e injusta, e a própria democracia se perde nestas escusas e falsas soberanias. O Poder Data acaba de soltar mais uma pesquisa sobre a opinião do povo brasileiro em relação à Suprema Corte. Antes de te mostrar, entenda uma coisa. Em nenhum país onde a Suprema Corte seja realmente técnica e imparcial, ela conseguiria alcançar esses abomináveis números de rejeição ou índice de rejeição que tem no Brasil. Em nenhum país da história se teve notícia de uma Suprema Corte, um país que realmente seja democrático, onde a Suprema Corte tem uma rejeição tão grande quanto essa. Os únicos países que se equiparam ao nível da rejeição da Suprema Corte brasileira são países onde a Suprema Corte foi transformada num tribunal de exceção para perseguir, retirar direitos e prender pessoas inocentes. Apenas em situações como esta, uma Suprema Corte teria uma rejeição como essa que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Isso aqui por si só é um escândalo. Após condenações do 8 de janeiro, STF é ruim e péssimo para 44%. Lembrando, após a condenação daquilo que o STF chamam de os grandes golpistas terroristas que mereciam ser presos, a rejeição dela volta a subir, sai de 41 para 44. Aqui está maior. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam, gente, que desde 2021, desde o final de 2021, como você pode ver aqui, a rejeição do STF tende a continuar subindo. Mas não é só isso. A aprovação da nossa Suprema Corte caiu. Ela teve uma máxima de 31 em 2022, tá? Agora ela está com 14 pessoas que acreditam que a nossa Suprema Corte é ótima ou boa e 44 ruim ou péssima. O pico dela de ruim foi justamente ali no ano eleitoral de 2022, quando eles estavam derrubando centenas, milhares de contas, busca e apreensão, inquéritos ilegais, impedindo o Bolsonaro de fazer suas campanhas aqui, ó. Setembro, 11 e 13 de setembro, bem ali no período eleitoral, quando basicamente eles instauraram a ditadura no Brasil. Chegaram agora a equiparar, tá? A diferença de 2 pontos. Olha isso daqui, gente. 2 pontos. 44% da população brasileira acha que a nossa Suprema Corte é ruim ou péssima. E apenas 14% acreditam que ela seja boa. E aí quando a gente pega para fazer o gráfico aqui, olha só, olha a evolução. Eu quero que você preste atenção na linha azul, que é quem acha que é bom ou ótimo. Olha a queda. 14. Olha a diferença, meu Deus. Você acha que isso aqui é normal num país democrático? Bom, como eles sabem que vai vir aí uma leva imparável, tá, de parlamentares com o intuito de reduzir essa rejeição, de voltar o STF a ser uma corte respeitada, inclusive através do impeachment daqueles que extrapolaram as suas atribuições, eles sabem que isso é acontecer. Não é à toa que a pauta de muitos candidatos ao Senado é justamente o impeachment do Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Porque isso dá voto. O problema não é o candidato. O problema é que, se eles querem mesmo entender, o problema é por que tem tanta gente no Brasil disposta a votar em alguém com esse objetivo. Por que de repente a política, uma bandeira política de grande adesão é retirar uma pessoa da Suprema Corte brasileira? Será que o problema está nas pessoas ou está na Suprema Corte? Bom, Gilmar Mendes faz uma decisão maravilhosa que todo mundo acompanhou, que é aquela de basicamente proibir o impeachment de um ministro do STF. Aí teve uma pesquisa sobre isso também. Maioria rejeita a decisão de Gilmar que dificulta impeachment do STF. Como é que ficou o número disso aqui, ó?
51% dos entrevistados discordam, enquanto 33% concordam e 16% não. Então, peraí. Nós temos 51%. Isso aqui é democracia, tá? Os Supremos, ministros do Supremo. Isto é democracia. Isto é a maioria da população discordando de uma nova legislação que o Supremo quer criar. E apenas 1/3, esse aqui é o lulismo ideológico histérico, que vê que a única chance deles continuarem no poder é a ditadura do judiciário permanecer cada vez mais consolidada, mais cristalizada. Então, para pensar. Apenas 14% do Brasil considera a nossa Suprema Corte como ótima ou boa. E 44%, ou seja, mais de 3 vezes mais, considera como sendo péssima ou ruim. Mas está tudo certo. São eles que determinam, eles é que sabem o que é melhor para o Brasil. E você que faz parte dessa parcela gigantesca, que entende que a gente vive uma ditadura do judiciário, você é o problema da democracia. Você tem que ser silenciado, seu nome tem que ser colocado no inquérito, sua vida tem que ser destruída. Bom, de qualquer forma, esses 33% aqui que aprovam o que está acontecendo é aquele povo que assiste a Globo, é o povo que lê a Folha de São Paulo, o Estadão, que assiste novela. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.